Olá, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o nosso replay nesta segunda-feira. Hoje é que dia? Hoje é dia 13, é isso? 13, né? 13. 14 de julho de 2025. E a gente vai conversar com o ex-técnico de Barbalha, Guarani, 13, Vera Cruz. Ele passou por várias equipes do futebol nordestino, Nacional de Patos. Luiz Carlos Mendes vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Já está aqui esperando para entrar conosco. Vamos ter também uma entrevista exclusiva com o novo presidente do Icasa, o Celso Pontes, que acabou assumindo recentemente o Verdão do Cariri, trazendo vários pontos importantes, né, para você que é torcedor icasiano e quer saber detalhes sobre esse novo presidente que chegou para o Verdão. É um novo, mas o Celso já foi presidente do Icasa na década de 90, viu? Vamos falar também para você aqui sobre a Expocrato. O Pablo, homem da sofrência do Arrocha, lançou aí um novo projeto na Expocrato e a gente conversou com ele sobre esse assunto. Vamos trazer daqui a pouquinho também por aqui. Vamos trazer também os melhores momentos da vitória do Iguatu sobre o Maracanã. 2-1 azulão do Centro-Sul, com gol também do Tiaguinho. Tiaguinho, que é daqui de Juazeiro do Norte, cria do nosso futebol e vai estar conversando também com a gente. E vamos trazer muitas outras notícias. O Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza, o Tricolor de Aço deve ir atrás de outros nomes, né? Movimentação pelo Crato, Barbalha, né? Guarani, enfim. A gente vai sempre falar para você do que é nosso futebol, o nosso esporte local, com certeza por aqui. E o Inaldão, como é que está a situação do Inaldão? Né? Tinha algumas reclamações referentes ao estádio. Nós conversamos com o secretário de esportes do município de Barbalha sobre a situação. Galera que está aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Muita gente já aqui no Instagram acompanhando a gente. Deixa eu ver quem é a galera que está aqui com a gente no Instagram. Tem aqui o Gerlisson, tá por aqui, Lindenberg, o pessoal, iPhone Mauriti, Picolino, Cid Neto, garotão, Kennedy Barros, Correntinho, Oficial, Lício Caldas, Adrian, LDB, Papo de Torcedor, até que enfim com a camisa do Guarani, meu parceiro. Estamos aqui, vestindo a camisa do Leão do Mercado, fazer essa homenagem ao Leão do Mercado, com certeza, Lício. Um abraço também aqui pro Pedro Saraiva, o João Talisson, o Adrian Dedé, de tristeza esse caso, vamos já falar sobre casa também, tá? Berg Santos, Ivanildo Bezerra, Bebê de Dodó, meu abençoado Bebê de Dodó, um abraço. De Santos também por aqui, ó, o abençoado aqui, meu abençoado, gente boa, grande Bebê. Bebê, conversa Cristóvão, vem pra cá, tá bom? Pra gente conversar com ele. Bebê que é irmão do Cristóvão, dos grandes atacantes produzidos no futebol do interior cearense. Tarcísio Duarte também por aqui, Adriana Russo, dona produção, beijo, dona produção. Pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Que a gente vai começando agora o programa Replay e a gente vai trazer muita novidade para você, com toda certeza, tá certo? Deixa eu trazer logo aqui o boa noite dele, já tá com a gente aqui, Jimmy? Vamos conversar com o meu amigo Lula, tá bom? Ele que é um cara que, para mim, um dos técnicos que trabalhava sempre muito bem o futebol no que se refere a esquema tático. Como trabalhava bem o esquema tático, os clubes que ele sempre treinou, sempre trabalhando muito bem. Nosso querido Luiz Carlos Mendes, que prazer ter você aqui, Lula. Luiz Carlos Mendes, pensei que você estava com raiva de mim, Lula, porque eu ligava para você, você não me atendia. Eu tive que falar com o seu assessor para assuntos especiais aqui em Juazeiro, nosso querido Neto Santana, o Netão. Netão, fale com o Luiz Carlos Mendes, diga para ele me atender, conversar comigo. Grande Luiz Carlos Mendes, que prazer falar contigo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Tony Souza. É um prazer, né? É um prazer estar falando com você. Você foi uma pessoa que, independente de ser em outra função, né? Ser treinador, você fazer parte da imprensa, mas sempre tratou bem os profissionais do futebol, sempre foi uma pessoa honesta no seu trabalho. A gente confiava muito em você como pessoa, e é um prazer estar aqui falando com você. Valeu, prazer todo meu, Luiz Carlos Mendes, ex-técnico do Guarani, ex-técnico do Barbalha, Nacional de Patos, Vera Cruz, passou também pelo 13 de Campina Grande, enfim, por várias equipes do futebol nordestino, mas talvez pouca gente saiba, pelo menos daqui, do nosso trecho, Luiz Carlos Mendes, que você também foi jogador de futebol e era dos bons jogadores, hein, Luiz Carlos Mendes?
É isso aí, realmente eu jogava muito mesmo. Não pode ser humilde, não. Nessa hora não pode ser humilde, não. Era muito habilidoso, era. Inclusive, quem me falava muito bem quando você jogava bola era o Severo, rapaz. Seu amigo Severo, que foi também um dos bons goleiros aqui do nosso futebol. Severo realmente, como goleiro, sempre foi um bom goleiro, né? Todo mundo aqui em Recife falava, todo mundo conhece Severo, foi muito bom como goleiro. E depois da carreira também de jogador de futebol, foi um cara que eu vi também, que entrou na área como treinador, foi bem. Foi um cara que, como gerente de futebol, foi bem. Severo que é um cara que no futebol, o clube que tiver Severo hoje no futebol trabalhando, faz muito bem porque ele trabalha em várias funções. Ô Luiz Carlos Mendes, você como jogador, qual foi o time assim que você teve melhor momento na sua carreira? Rapaz, em Pernambuco, né? Uhum. Joguei em Santa Cruz, Central, mas o momento bom foi no Vitória Santão lá, né? Na Desportiva Vitória, foi um time do interior que teve um momento de uns 2 anos ali que foi a sensação do Campeonato Pernambucano e realmente ali marcou. Até hoje, eu estou trabalhando em Vitória na Secretaria de Esporte, eu acho que devido àquilo que a gente fez lá atrás. Você, inclusive, você ainda está no Vera Cruz ou no Vitória de Santo Antão que você está agora? Hoje eu trabalho na Secretaria de Esporte, em Vitória Santão, não é isso? Ah, O sim. ano, acho que é um ano retrasado, já treinei o Vera Cruz. Esse ano eu já fui ali tentar salvar o Afogados, mas eu estou sempre ali na secretaria, né? Uhum. Vai começar a segunda divisão agora, aí se o Vitória Vera Cruz precisar chamar, eu estou aqui, né, Tony? Com certeza. Chegou a jogar com o Severo também? Eu só conheci o Severo, assim, da resenha. Severo, eu acho que o Severo era goleiro do Sub-20 do Náutico. Acho que o treinador era Maurício Simões, eu acho. Aí eu ia com o Simões sempre olhar os jogos, né? Uhum. Tinha o Sub-20 do Náutico, que era Robigol, aquele travante, né? Sei. Tinha lá o atacante. Foi na época que eles foram campeão Sub-20, foram muito bem nessa época. Para você, quem foi o melhor treinador que você trabalhou? Mas eu acho que o melhor treinador, acho que foi Carlos Alberto Silva. Já foi aonde? Foi no Santa? Santa Cruz, no esporte. Santa Cruz e Sport Recife. Ele Silva no esporte, é. Você como jogador, você era um jogador disciplinado, ô Luiz Carlos Benes? Era de boa, tranquilo? Nunca fui, nunca fui. Sempre fui problemático, né? Como jogador. Por isso até, Tony, que depois que eu virei treinador, eu acho que nunca teve um jogador que conseguiu me enganar, não. Eu acho que por conta disso. Você conhece a malandragem direitinho como era quando jogador, hein? Não tinha como ser enganado, não. Ô Luiz Carlos Mendes, você jogou futebol há muito tempo aí, principalmente em Pernambuco, mas depois você acabou enveredando para trabalhar primeiro como auxiliar do Maurício Simões, você passou muito tempo. Por que você de repente enveredou por esse caminho? Você mesmo disse que era um jogador que não era aquele jogador tão tranquilo, né? Era um jogador também malandro, um jogador muito esperto, enfim. Por que, de repente, enveredou para trabalhar como técnico de futebol? Isso é com o tempo, né? Você vai ficando mais experiente, a idade vai chegando. E futebol, Tony, às vezes as pessoas até entendem por outro lado, mas futebol é uma coisa fácil, que as pessoas às vezes torna muito difícil, não é isso? Qual foi o seu primeiro time como técnico? Foi o Vitória, Santão. Vitória. Quanto tempo você ficou como auxiliar do Maurício Simões até você assumir realmente um time profissional? Simões era meu amigo e irmão, né? A gente era amigo e irmão. A gente jogou junto no esporte, a gente começando. A gente era amigo e irmão, então fiquei muito tempo com o Maurício Simões e vira até a amizade da gente, era muito forte, né? A gente era muito parceiro. Aí fiquei muito tempo com o Maurício Simões, trabalhei em vários clubes, até na época que eu fui sair de Maurício Simões, aí foi até uma despedida meio assim, né? Que ele não queria, né? Ele era muito parceiro, mas eu resolvi sair e comecei a trabalhar, porque chega um tempo também que você vê que não dá mais para ser auxiliar, não é isso? Uhum. Você tem que começar a andar. Ô Luiz Carlos Mendes, dá só uma equilibradazinha na tua câmera para pegar melhor o teu rosto, ficar mais encair, pronto, para dar uma. A gente vê melhor o teu rosto aqui na visão. Tava pegando só do nariz para baixo. Aí. É porque, Tony, Tô ouvindo, Tony, pode falar, pode falar.
Eu falei, tô no aniversário familiar, né? Ah, Aí, muito que é. Aí eu peguei, vim aqui, me tranquei no quarto e tô falando com você, porque você é fera. valeu, meu irmão. Cara, é só pra gente poder ver teu rosto legal. Ô, Luiz Carlos Mendes, você é um cara que, assim, Para agora? tá, agora melhorou bacana, tá dando pra ver legal o teu rosto. Você foi um cara que sempre assim, você era um cara que jogava bem, que tinha boa qualidade técnica como jogador de futebol, né? E trabalhou por algum tempo com o Maurício Simões, que era um técnico muito respeitado também aqui no futebol nordestino. E aí você de repente vem para assumir como técnico. E para mim uma das grandes características suas é o trabalho tático, né? Até onde assim a importância para você esse trabalho tático que é feito com as suas equipes, né? Você como treinador e a gente vê que no futebol tem muita gente que diz que tem muito entregador de camisa e você sempre primou muito por essa questão do trabalho tático. Como foi que você começou a fazer esse trabalho para que as suas equipes fossem equipes assim bem ofensivas? Você gosta de trabalhar com um time que tem consistência na defesa, mas também que tem um ataque muito forte. É porque, Tony, você preparar uma equipe para defender é fácil. Eu acho que é fácil. Eu acho que qualquer treinador arma. Acho que qualquer treinador amador arma. Para defender é fácil. Quando eu vejo, às vezes, jogos na TV que a pessoa fica elogiando porque o time está defendendo bem, a gente fica até triste, porque é fácil. Qualquer um consegue. Difícil é você armar seu time para atacar. Se você observar futebol hoje, até nas bolas paradas hoje, eles conseguem trazer todos os jogadores para a área. Escanteio, bola parada. Aí, geralmente, quando você rebate a bola, sempre quem pega é o time que bateu o escanteio, porque está com mais gente ali na frente da área. Aí tem coisa que eles mudam em tal país que todo mundo quer mudar. Você não tem que observar os outros, tem que ter sua opinião própria e trabalhar da sua forma. Hoje o futebol está tendo um problema muito sério. As pessoas falam, tal time trabalha assim. Eu me lembro bem, Tony, quando eu comecei como treinador, o Maurício Simões foi assistir um treino meu. Quando acabou o treino, ele me chamou e falou para mim, você quer que os jogadores façam o que você fazia. O nível deles como jogador não é igual ao seu. Você tem que preparar e arrumar outra forma de seu time jogar. Isso foi o conselho que o Simões me deu lá atrás, quando eu fui treinar só. Eu comecei aí a ver como é realmente a área de treinador, né? Não é a mesma coisa de jogador de futebol. Então, quer dizer que as pessoas, às vezes, muita gente hoje, principalmente os treinadores mais jovens que vêm de curso, ele, quando vai fazer um curso, o pessoal só mostra Barcelona jogando, PSG, Real Madrid, só que depois daquele curso, eles não vão treinar esses times, não. Eles vão sair desse curso, vai treinar time no interior do Ceará, no interior de Alagoas, no interior da Paraíba, é totalmente diferente. Cara, e aí você falou uma situação interessante sobre essa questão de você não vai ter os jogadores que vão jogar como você joga. E o que a gente vem percebendo, uma reclamação grande, é a qualidade do nosso futebol, ô Luiz Carlos Mendes. De você descobrir talentos, de você ter jogadores com uma qualidade que a gente tinha antigamente. Para você, o que é que está acontecendo que a gente não está tendo tantos talentos de qualidade técnica, como a gente encontrava na década de 80, década de 90. A gente sente essa dificuldade acontecer hoje do futebol brasileiro, cara. Eu acho, Tony, na minha opinião, é bem claro. Eu, quando eu pego o time aqui para treinar na cidade, eu falo muito com eles aqui. É porque o trabalho específico acabou, Tony. O trabalho específico acabou no futebol brasileiro por conta de os brasileiros estar assistindo muitos jogos lá da Europa, de fora do país. Aí ele esqueceu o trabalho específico. Hoje os treinadores muito campeão reduzido, muito joguinho, muito treininho curto. Olha, eu lembro bem uma situação que aconteceu comigo aqui no Vitória, o feminino. O feminino do Vitória era a primeira divisão do brasileiro, Tony. Uhum. Eu fui aqui coordenando, vi um treinador de São Paulo, ele passou 2 meses treinando sem abrir o campo. 2 meses. Aí, né, depois de 6 jogos, ele caiu. Eu peguei o time para treinar, primeiro treino meu, abri o campo, a minha zagueira era Tânia Maranhão, capitão da seleção brasileira.
ela falou, pô, professor, 2 meses aqui, primeira vez que abriu o campo, o senhor aqui agora. Como é que o treinador consegue ficar 2 meses trabalhando no clube sem abrir o campo, Tony? A gente não vai jogar em society, não. Se quer fazer o reduzido, tu faz lá, 30 minutinhos de reduzido, depois tu abre. Falta... Mas eles ficam, não, mas na Europa trabalha assim, esquece isso. Hoje, Tony, quando as pessoas veem na televisão, jogadores mais novos, vê um jogador dar uma virada de jogo, eles ficam admirados. Que virada de jogo linda. Isso aí a gente virava, era uma coisa normal a gente virar, porque tinha trabalho específico para isso. Entendeu agora? Ou seja, para você falta aquele trabalho de fundamento. Os caras não estão mais treinando como antigamente. Então, eu acompanho isso, principalmente os treinadores de curso agora. Às vezes ficam chateados, mas eu aqui, como coordenador, às vezes, chegava treinador assim, eu ficava olhando os trabalhos, e a hora que eu ia lá, eu vou ter que falar. Ei, Luiz Carlos, o cara estuda Barcelona, estuda o City, para treinar Vera Cruz, para treinar Barbalha, Icasa, Guarani. O cara quer sair jogando de qualidade, ele pensa que Vitinha, os 2 volantes dele é Vitinha e Caicedo do Chelsea, ele pensa que é esses 2. Tem como. Aí complica, realmente. Olha, se você observar, Tony, na Copa do Mundo agora, os jogos dos times brasileiros, agora, Flamengo e Bahia, 2 primeiros gols, a gente entregou o gol. O gol do Fluminense e Chelsea, a gente entregou os gols, querendo sair jogando. Que na época da gente, a gente fala o quê? O certo é sair jogando. Agora não deu, Tony? Tem que fazer a ligação direta. Eles tentam sair até perder. Aí não tem condições. E tem muitos gols que a gente vem observando no Campeonato Brasileiro, quem acompanha, com essa jogada. Você sai, parece que os caras ou não treinam direito, alguns jogadores não têm a mesma qualidade para dar o passe, perde uma bola e aí leva o gol naquela pressão, na pressão alta que o time adversário faz. A gente está vendo isso com muita frequência ultimamente. Luiz Carlos Mendes, você veio para o futebol cearense a primeira vez para o Barbalha, se não me engano, isso em 2008. Aquela ali foi a primeira vez sua aqui no futebol do Ceará, não foi? Foi sim, foi. Foi o Barbalha. Foi, eu conheci vocês, conheci o Neto, né? Conheci Cabal, conheci todo mundo aí, o Emerson, que hoje está no Fortaleza, numa marra danada, Emerson. Na época era Fumê, hoje é Emerson Santana, na época era Fumê, né, cara? Fumê. E tem o Neto, treinador de goleiro, que o Neto, Tom, ele tem uma fita médica lá que ele ficava medindo, né? Até onde o goleiro podia chegar lá no salto, lá na trave lá, que essa fita dele aí, toda semana o cara aumentava um pouquinho. Ele vai terminar o goleiro passando da trave. Ô, fita abençoada essa, hein? Cara, você montou um time, pra mim, eu que acompanho o Barbalha desde 2002, pra mim foi um dos melhores times que você conseguiu, que o Barbalha conseguiu montar, foi aquele time de 2008. Era um time muito bom, tinha o Wesley, tinha o Delano, isso sem contar a galera daqui, o Cristóvão que vinha aqui. Diz de novo aí, falhou aqui. Edson Baiano. Edson Baiano, tinha uma turma boa, você acabou mesclando com os caras daqui, da época, acho que o Vitor Lagoa estava aqui também, o Cristóvão. Jogava muito. Pois é, tinha muito. Brito, Marcos Paulo. Brito, Marcos Paulo, era uma turma boa que você tinha aqui. E aquele time. Jonas Volante. Jonas Volante. Tinha o Jones, lateral esquerdo também, né? Que acabou vindo também. Era um baita time, rapaz, aquela equipe. Mas o time começou até bem e depois a coisa desandou, né? Acabou tendo problema financeiro também naquela época. Você acha que a limitação financeira acabou atrapalhando aquele time do Barbalha aqui naquela Série B? Atrapalhou e muito, né, Tony? Até porque a gente que é treinador, a gente consegue levar os jogadores ali até um certo ponto, né? O time, quando está na situação difícil, você consegue, chega um ponto que não dá para você segurar mais, né? Chega um ponto que os jogadores já chegam para você, já acham que você está conversando demais, está mentindo e tal, o jogador não passa mais a ter confiança. Você começa a pedir, porque é ruim você pedir a jogador, você vira refém, né? Verdade. O jogador ele tem que chegar e trabalhar forte, tchau. Você não pode estar pedindo para o jogador treinar. Ô, Luiz Carlos Mendes,
Naquele tempo, você fez vários jogos muito bons com o time do Barbalha, mas teve um confronto que eu achei muito interessante, que se criou uma rivalidade muito grande naquela época, que foi entre Barbalha e Crato. E aí teve uma situação, acho que algum dirigente do Crato, não recordo, chegou a desdenhar do time do Barbalha. O Barbalha chegou, inclusive, a vencer de 3-0 lá no Inaldão. Você lembra dessa resenha que houve naquele confronto entre Barbalha e Crato? Rapaz, eu lembro que foi muita confusão. Começou até que o preparador físico do Crato era um amigo meu, né? Uhum. Aí eu dei a entrevista, eu falei que o time dele cansou. Aí o preparador físico já ficou com raiva, né? Já teve essa confusão toda. O treinador era Oliveira Canidé, do Crato, né? Oliveira Canidé, é verdade. O Crato gastou muito na época, tinha um bom time o Crato. Aí no jogo de volta lá, soltaram bomba no vestiário. Teve um rapaz lá, acho que era da imprensa, Tony. Aí nesse jogo lá, Tony, eu na época, eu contratei uns 4 seguranças particulares, na época a gente contratou. Eu fui pro jogo. Vai pro jogo no Mirandão. Aí quando chegou lá, ele veio pra confusão e tal, eu falei, tudo bem, pode descer. Só que como é que eu ia brigar? Eu tava com 4 seguranças do lado. Aí ele pegou e voltou. Era um colega de imprensa, foi que chegou valente lá pro seu lado? É igual lá em Souza. Lá em Souza, quando o 13 ia jogar em Souza, levava um avanço cheio de segurança. Porque senão ficava difícil para o treinador lá. A Cajazeira ali, Souza, quando a gente ia, era um avanço cheio de segurança particular. Então, esse jogo do Barbalha soltaram uma bomba dentro do vestiário antes do jogo, foi isso? Uma bomba lá que foi uma correria lá dentro, foi. Soltaram uma bomba lá dentro. Foi muita correria. Quer dizer que você foi dizer que o time cansou lá do Crato. O time cansou. O pessoal não gostou, não. E é porque o preparador era seu amigo, viu? Você tá com medo do Guarani, né? Sou torcedor do Guarani. Trabalhei esse torcedor, né? Tinha Jacinto, tinha seu Moura, né? Moura, que era o homem forte daquele time do Guarani, rapaz. Já foi no ano seguinte, não foi? Você saiu do Barbalha em 2008 e em 2009 você assumiu o Guarani. E subiu o Guarani, né? Foi, timaço daquele time. Subiu o Guarani. Seu Moura era o minhaeiro do time. Era o Moura que era o grande homem, o homem forte daquele time. Eu acho que o presidente. O Jacinto começou no time como presidente, se não me engano, depois saiu o Jacinto, o Moura ficou sendo gestor. Foi Jacinto que me contratou, né? Foi logo depois do Barbalha? Jacinto que me contratou. Como foi a montagem daquele elenco do Guarani, você lembra? Tudo começou, o Jacinto começou como um olheiro assim, ele começou a acompanhar os treinos do Barbalha sem eu saber. Tá entendendo? Aham. Começou a assistir treino sem eu saber. Depois de uma semana ele me chamou do alambrado, aí falou, ó, já faz mais de uma semana que estou aqui, vendo os seus trabalhos, tal, e vamos ali jantar. Aí acertou comigo, Jacinto. Como foi a montagem do time ali? Foi aquele time, foi você que montou? Teve alguém ajudando também na montagem daquele elenco? Como foi que aconteceu aquele time do Guarani? Aquele time eu montei, aquele time com total confiança, né, de Jacinto e de Moura, né? Eu me lembro bem que Moura falou, ó, vou confiar em você, faça seu time aí. Moura me deixou à vontade. Aí eu montei toda a equipe e aí num jogo amistoso contra o Picos, a gente ganhou de 4-0 do Picos, lá em Picos. Lá em Picos, lembro. Eu lembro desse jogo, eu fui inclusive para esse jogo e tinha alguns jogadores, eu acho que o Cristóvão estava no Picos naquele tempo. O Cristóvão estava no Picos, era um time até com muita qualidade, o Cristóvão acho que estava há pouco tempo que tinha chegado, e o Guarani foi lá e meteu 4-0 lá dentro de Picos. Tinha um volante Maxwell, daí muito bom. Maxwell, verdade. Era um time muito bom, realmente. E aquele time do Guarani que você acabou pegando ali. Eu lembro que você gostava de jogar com 3 zagueiros. Tinha o Rildo, que começou bem, depois se machucou, mas era muito bom jogador. O Rildo, o Wagner Rocha, que era o experiente, Wagner Rocha, e depois você trouxe o Wesley, se eu não me engano, lá, que caía pela esquerda. Everton, zagueiro esquerdo. Everton, exatamente. Ainda tem contato com aqueles jogadores, Luiz Carlos, daquela época?
Mas daquela época ali, eu ainda tenho contato sempre com o Everton, zagueiro, é de que eu falo ainda com o Everton, né? O Everton, eu acho que daquela época só o Edson Baiano, de vez em quando, está em interior de São Paulo, de vez em quando ele dá uma ligada. O Wagner tá na Bahia, né? Ele é baiano, né? O Wagner está em Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Foi até gerente de futebol do Juazeiro lá um tempo. Wagner. Você estava falando aqui no Emerson Santana, no Fumê, que ele tá cheio de marra, né? Que você disse? Era bem preparado físico. Ele e Glauber, né? Era ele e Glauber. Quer dizer que ele tá com marra agora, Luiz Carlos Mendes? Mas agora tá no Fortaleza, para falar com ele tá mais difícil, né? Pois é, rapaz. Aí ele tá dizendo aqui, cadê, rapaz? Ele mandou uma mensagem aqui. Lá em São Benedito, ele pediu para os torcedores fazerem uma roda para Vitor Lagoa brigar de 5 em 5. Não, acho que não foi São Benedito, não. Isso aí foi Aracati, não foi? Que a gente Rapaz, foi, saiu do... Eu não lembro a cidade, mas aconteceu isso mesmo, foi. Teve um jogo, acho que foi um jogo com Aracati, que quando a gente chegou lá de fora do estado, tava um círculo assim de torcedor lá do Aracati e Vitor Lagoa no meio. O Fumê, Tony, a comissão técnica, quando eu cheguei, era Neto, tinha Cabal, tinha o irmão de Cabal, preparador físico, não era? Era, Gil Cabal. O irmão de Cabal, preparador físico, né? Isso. Aí tem a comissão, eles queriam trazer Fumê. Aí eu falei, olha, uma comissão de time interior não consegue ter 2 preparadores físicos, não é isso? Uhum. Aí o time não vai pagar 2 preparadores físicos, time interior, né? Não vai. Não, professor, mas ele é bom, tá começando, ele é bom. Eu digo, então pronto, eu não conheço ele, então eu falo o seguinte, manda ele vir, pô. Aí tira, um exemplo, né, como se fosse hoje. Tira R$100 de cada um do salário, né? A gente completa e paga esse rapaz amigo de vocês e traz ele. Ninguém aceitou essa proposta. O homem era bom, mas ninguém queria tirar do bolso. Era bom, mas sem tirar dinheiro do bolso. Mas a Fubem e Glauber, eu me lembro, era muito bom todos os dois. Rapaz, resenha. Mas você lembra dessa confusão do Vitor Lagoa? Sim, lembro, era o goleiro, meu segurança, goleiro e meu segurança. E servia para os dois, Vitor Lagoa era? Você acha que eu tava aquele bocão todinho no banco, era por quê? Tá se confiando no Vitor. Fique tranquilo, professor, fique tranquilo. Aí eu digo, pronto. Rapaz, teve até aqui, deixa eu ver aqui a pergunta, rapaz. Quando eu anunciei que você vinha para cá, teve um cidadãozinho ali que já mandou mensagem, eu acho que você vai lembrar bem dele. Romeu Caldas, que a gente chama aqui de Romim. Né, era preparador físico também, torcedor do Guarani, louco pelo Leão do Mercado, e chegou a ser presidente do Guarani aqui por 2 anos. E ele diz assim, pergunta ao professor se ele lembra da resenha que o Guarani foi jogar em Sobral e ficou hospedado lá na Serra da Meruoca. Ele disse que teve uma resenha aqui e disse que você vai lembrar dessa resenha. Que resenha foi essa, Luiz Carlos? Lembro sim. Tem umas coisas que acontecem no futebol que não tem como esquecer, não. A gente foi jogar em Sobral. Aí foi subir a serra para concentrar lá em São Benedito, eu acho. Aí nessa subida, o ônibus ficou preso na subida, Tony, a gente passou mau momento, viu? E o Netão mesmo, a gente se abraçou lá no ônibus, foi mau momento, a gente ficou, velho, lá em cima, preso. Aí, todo mundo com medo, gente orando no ônibus, aí quando passa esse problema que chega no hotel lá em cima, eu fui saber que aí da pessoa hotel lá em cima era para economizar R$200. Aí eu fui a loucura desse dia. Eu passei esse mês todo por conta disso, eu fiquei doido, mas foi uma situação difícil, a gente passou. Diz que o ônibus não estava querendo subir, não, a ladeira era alta demais e não subia. A serra lá, subida lá, ele travou assim, as curvas muito fechadas, ele travou assim numa curva, foi mau momento, a gente passou. Resenha grande. Olha o que é que os caras lembram, rapaz. É resenha grande. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Antônio Vicente, tá acompanhando a gente aqui. Está na Expocrato, mas também acompanhando. Valeu, Vicente. O Emerson a gente já falou. O Domingos Sávio tá lá em Fortaleza acompanhando aqui o replay. Cristina Araújo também tá por aqui. Giovanni, aqui da cidade de Russas, um abraço também pro Giovanni, pessoal lá de Russas. Sistema Cariri em Foque também deixando aqui um abraço, a galera. José Wilson, boa noite, estou em Itaquera, em São Paulo, ligado no programa. Um abraço, José Wilson, a galera lá em Itaquera. Edson Alves, boa noite, amigos do Replay, com o grande Tony Souza, no JC aqui ligadinho, no João Cabral, um abraço pro Edson Alves.
Cadê quem tá mais aqui, rapaz? Tá dizendo aqui o Edson que o Vojvoda caiu do PC, ele dava certo no Corinthians, já deu pra ele ficar, respirar novos ares, tá dizendo aqui o Edson, o Vojvoda que é o técnico do Fortaleza, que foi demitido hoje à tarde, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Pede pra ele falar da resenha do Plácido, postando as fotos às vésperas de jogo, tá dizendo aqui o Emerson. O Plácido, é mesmo, cara, o Plácido todo véspera de jogo, ele tá no Altos do Piauí, e aí ele tá sempre postando fotos aqui antes dos jogos. Que história é essa aí, Luiz Carlos? Ô, rapaz, eu comentei isso com o Neto um dia desse. Todo jogo, ele coloca a foto dele. Eu falei, ô Neto, o Plácido vai jogar, é? Jogo amanhã contra tal time. Eu pensei que ele tava jogando. Geralmente esse cara bota a foto do jogador, né? O Plácido eu vou colocar dele direto. Futebol é bom demais por causa disso, né? Tá bom. E é porque ele é o mordomo, né? Alguns dizem que é roupeiro, ele diz que é raiz, é roupeiro, mas tem uns que não gostam disso. Tony, eu tenho uma história muito boa daí, viu? Diz aí, a Rocha. Vou contar uma história. Esqueci o nome do médico. Foi no primeiro ano do Guarani, do ano que eu subi, no médico. Aí eu no banco de reserva chamava muito palavrão, né? Que treinador não pode ser educado demais. Eu não gosto de treinador muito educado, não. Não tá certo, não. Aí o treinador falava para Neto. Pô, o treinador chama muito palavrão, né? O médico, né? Rapaz, passou uns 3 jogos meus, o juiz roubando pra caramba, o médico lá no banco, rapaz. Chama um palavrão muito forte, sabe? Aí eu olhei pro médico. Pô, doutor, estou chamando palavrão. Eu aprendi com o treinador, rapaz, ele disse. Rapaz. Esqueci o nome do médico, o Neto deve saber, rapaz. Quer dizer que o professor foi o treinador. Foi, eu aprendi com o treinador, é dose, né? Eita, resenha grande aqui. Boa noite, Tony Gol. Grande abraço aí, professor Luiz Carlos. É o Serginho tá mandando abraço. Serginho é resenha também, Luiz Carlos. E tem aí o doutor, né? O doutor lá, rapaz, esqueci o nome dele, você vai lembrar, que é dentista. Cara, não é doutor Demar, não? Doutor Demar que é dentista, doutor Demar. Doutor Demar tirava dente sem olhar para a boca do paciente. Não olhava, não, aí chegava e tirava logo. Fui lá visitar ele conversando comigo e tirando o dente do pessoal. Falei, doutor, é bom mesmo. Esse é do bom. Lembra que foi foi o Demar que chegou lá em Aracati, aí me chamou e disse assim, Tony, o setorista do Guarani na época, o Guarani vai contratar, vai atrás de Clodoaldo e Sérgio Alves. Meu amigo aqui em Juazeiro não se falava em outra coisa, Guarani. Aí Luiz Carlos Mendes chega pra mim no outro dia e diz, Tony Souza, pelo amor de Deus, doutor Ildomar é doido, onde é que Guarani vai trazer Clodoaldo e Sérgio Alves? Lembra dessa história, Lula? Foi na reta final, eles queriam trazer, foi? Foi na reta final da Série B, era uma resenha, rapaz. Eita, cabra cheio de onda ali. E o Romero, goleiro que eu levei na reta final. Sim, o Romero, goleiro, lembro. Inclusive, Romero hoje é treinador do Grande Esporte, rapaz. É, preparador de goleiros. E o cara... Faz 5 anos que o Romero está no esporte. E, aliás, o Guarani naquele tempo tinha 3 bons goleiros, né? Porque tinha o Valdo, o Romero e o Vitor Lagoa. Os 3 estavam numa fase muito boa. Eu lembro até que você dizia que quem escalava o goleiro era Neto. Você escalava do 2 ao 11, o 1 era o Neto, né? Eu nunca me meti com... Aliás, todos os times que eu trabalhei, eu nunca me meti com o goleiro, não. Eu acho que o goleiro que escala é o treinador de goleiro. Eu nunca falei nada de goleiro, para treinador nenhum de goleiro. Então, sempre, por exemplo, naquele ano do Guarani, quem jogou foi o Neto que escalou. Foi Neto. Se quiser ficar com raiva, fica de Neto. É verdade. E o Serginho, cara? Lembra do Serginho? Serginho, jogador? Serginho, jogador. É ele que mandou um abraço pra você aqui, o Serginho, cara. Tinha Júnior Santos, né? Tinha Júnior Santos, tinha o Serginho, tinha o Marcos Paulo. Tem coisa que treinador hoje, tem coisa que você olha hoje. Eu levei 2 lateral direito, a gente levou ali, né? Um foi Roberto Baiano, né? Uhum. De casa, o outro foi Índio. Tá lembrado do Índio, que eu trouxe do Petrolina? Tô demais, lembro demais. Índio tinha sido o melhor lateral do ano em Pernambuco, eu levei. Quem terminou jogando foi o Júnior Santos. É verdade, o Júnior Santos teve um momento... Inclusive, ele passou mal uma vez, teve que fazer uma cirurgia no meio do campeonato, uma coisa rápida, né?
E aí ele chegou e todo mundo ficava perguntando o que foi com o Júnior Santos, o que foi com o Júnior Santos. E eu peguei esse índio, ele foi o melhor lateral de Pernambuco, do Campeonato Pernambucano. Ele veio contratado ali, aí teve uma hora que eu não aguentei, eu falei, pô, primeiro índio que eu vi mole foi você, viu? O índio só havia machucado. Aí quando eu falei isso, o pessoal não aguentou. Por quê? Os caras estranhavam, Tony, eu faço até hoje, às vezes eu vejo o treinador não fazer. Tem que falar pro jogador, na cara do jogador, tem que falar. Se ele gostar ou não, problema. Às vezes, a gente pensa que não, mas o treinador gosta que o treinador seja sincero. O jogador gosta. Acho bem melhor. Ou seja, é melhor dizer na cara do que, por exemplo, você substituir o cara e não falar por que está sendo substituído. É isso? É isso, tem que falar. Sempre que você tirava o cara do time, por exemplo, o jogador é titular, no outro jogo vai para o banco, você chegava a conversar com o jogador antes, Lula? Não, eu falava, porque tá saindo, eu falava. Saindo porque tá assim, tá mal, tá assim, tem que explicar. Se aceitar ou não, é um problema. Mas você tem que falar. Para você, aquele time que subiu do Guarani em 2009, para você, assim, quem era a referência na sua equipe naquela ocasião? Rapaz, naquele time ali tem a Lamar, que jogava muito, né? Tinha a Lamar, que jogava muito, tinha o Bimba, atacante. Tinha muito jogador ali. O Guarani fez um time ali, o Mica, lateral esquerdo, né? Que faleceu, né? Tá com alguns anos que faleceu. Foi um time muito, muito, muito bom mesmo ali. Entendeu? Tinha o Jones. Eu acho que daquele time, para você falar não é isso? Eu vou falar para você um muito bom, que eu dei muito conselho a ele, dei muito conselho. Eu achava que era jogador para chegar em time grande, Série A, era o Maxwell. O volante. Eu era muito fã dele, mas eu conversei muito com aquele menino particular, conversava muito com ele assim, a sós, tentei dar muito conselho, porque eu achava que era um jogador que tinha tudo para ser um grande jogador. Às vezes tem isso, né, Lula? Você tem um jogador com muita qualidade e às vezes, por uma falha, às vezes uma escolha errada, às vezes um extracampo complicado, às vezes atrapalha também, né? É isso também, né? Me usava como exemplo mesmo, né? Como atleta, eu falava para ele, ó, passei por isso, eu era um bom jogador, me deram muito conselho, não segui, tal, me usava como exemplo para ele direto. Aí você tem condições e tal, para mim eu achava ele um jogadorzão, é o cara que era o caça-craque do meu time, né? É o cara que, ele é que marcava tudo, é que era a força do meu time ali. É verdade. E eu lembro que teve muito jogador, não sei, não vou dizer que foi o caso do Maxwell, mas alguns jogadores que às vezes se decepcionam também no futebol, né? Às vezes o cara não recebe, às vezes todo time que vai fica sem receber, recebe salário atrasado, quando recebe, e aí às vezes o cara desiste, arruma um emprego e abandona. Mas naquele tempo no Guarani não teve problema financeiro, pelo contrário, o pessoal recebia tudo direitinho lá, hein Lula? Na época lá, salário, bicho, né? Tudo ok. Foi o ano que o Guarani não pôde reclamar, foi o lado financeiro. Luiz Carlos... Tinha Jacinto, tinha Suarez, né? Isso. Tinha Suarez, Jacinto, tinha Moura. Tinha outros nomes, rapaz. Eu esqueço. Tinha na faixa de uns 5 diretores ali que era muito presente com a gente ali, sabe? Ou seja, vitória, na derrota, era muito presente, isso ajudou muito. O Moura é a referência, era a grande base ali, mas assim, tinham outras pessoas também, outros dirigentes que acabavam também participando do dia a dia do clube, é isso? Tony, teve uma coisa que aconteceu comigo aí, quando eu fui contratado, que eu cheguei em Juazeiro, o Jacinto, o diretor, ele fez uma coisa comigo que em futebol eu nunca tinha visto, eu acho que e nunca vai ter. Eu fui contratado, ele marcou comigo para me pegar lá. Quando eu cheguei em Juazeiro, o filho de Jacinto me pegou, me levou para casa de Jacinto. Cheguei na casa dele, conversou comigo e tal. Não, você vai dormir aqui. Eu dormi. No outro dia, ele falou para mim, né? Eu digo, onde é que eu vou ficar? Qual é o hotel que eu vou ficar? Ele falou, por quê? A minha casa tá ruim, achou ruim? Eu falei, Tatália, você mal? Eu digo, não. Fique tranquilo e tal, né? E eu ali na casa de Jacinto. Aí com uns 2 dias eu fui para uma pousada. Aí depois de uma semana eu falei com ele, eu digo, ô Jacinto, nunca vi esse futebol, né? Você me conhecer assim, me levou tal. Ele fez assim,
conversei com você 2 vezes, né? Eu conheci você muito bem. Eu sabia que ia lá para minha casa. Isso aí eu não esqueço até hoje, sabe? Ou seja, ele teve uma consideração muito grande com você, assim, já, uma confiança de cara já. Foi muito um negócio que é difícil, né? Mas isso aí eu guardo até hoje comigo, graças a Deus. Luiz Carlos Mendes, o time subiu e antes do acesso, que foi num jogo que eu cheguei a chamar naquela época, da Batalha do Elzi Cabral, que foi um jogo que aconteceu de tudo contra o Tiradentes, lá no estádio Elzi Cabral, teve jogador expulso, jogador que saiu machucado, Lamar saiu vomitando. Antes de chegar nesse jogo, teve um jogo que para mim foi especial naquela competição, que foi aquele jogo contra o Maracanã, num domingo pela manhã, no estádio Romeirão, que ia ser à tarde e a diretoria botou para amanhã, porque era dia de pau da bandeira de Santo Antônio em Barbalha à tarde. E para fugir dessa concorrência, botaram o jogo pela manhã. E o Guarani começou perdendo 2-0 para o Limoeiro e depois virou para 3-2. Você lembra daquele jogo, cara? Pô, eu lembro bem, Tony, aquele jogo lá. Aquele jogo lá é... Inclusive eu passei mal naquele jogo, né? Você lembra? Lembro demais. Foi no jogo, saí no SAMU ali. Saí na ambulância ali, não foi? Foi, depois do jogo. Sol muito quente, uma agitação muito grande, que a gente parece que o terceiro gol foi de pênalti no final de Lamar, né? Não lembro. Eu lembro que teve o gol do Romilson, que eu acho que entrou no segundo tempo, o Romilson, e acho que foram 2 gols do Paulinho Guerreiro. Foram 2 gols do Paulinho Guerreiro. Romilson lá de Barbalho. Lá de Barbalha, exatamente. Entrou no segundo tempo. Inclusive, ele entrou na hora que Everton falhou num gol. Zagueiro. Exatamente. Everton foi fazer uma graça, aquele Paloma lá do Limoeiro roubou a bola e fez o gol. E aí aquele jogo, se o Guarani perde, praticamente dava adeus a uma possibilidade de classificação, porque o Limoeiro poderia passar do time, dar uma distanciada, se não me engano, era uma situação assim. Eu tirei na hora o Everton, na hora que ele entregou o gol, eu tirei ele. Aí desfiz os 3 zagueiros e botei o Romilson. O Romilson entrou e fez o gol. E mudou a história do jogo. Cara, aquele jogo, que foi que você conversou com os caras no intervalo, porque vocês saíram do primeiro tempo adverso, de 2-0, e de repente consegue uma virada histórica naquela partida contra o Limoeiro. É porque, Tony, como eu falo sempre, um exemplo, às vezes hoje no futebol o time sai perdendo, o treinador consegue ter a paciência hoje com a análise de desempenho de colocar um quadro lá e começar a falar que o posicionamento está errado, que tem que mudar, tem que marcar fulano. Ele esquece que no resultado desse você não tem mais que estar explicando, não. Tem que ser a dura mesmo, tá vendo? Tem que ir para dentro logo, você tem que estourar. É esse momento, ó, que todo treinador tem que ter um momento de loucura. Tem que ter. Se ele não tiver, tem hora que não anda. Ô, Luiz Carlos Mendes, você sempre foi um cara, por exemplo, você é aquele chamado treinador raiz, você chama palavrão na beira do campo, você critica árbitro, enfim, se for preciso você dá dura em jogador, você sempre foi muito raiz nesse sentido. E hoje a gente vê que tem gente que reclama. Você não acha que está tendo muito mimimi no futebol, assim, hoje? Tem jogador que se você der uma dura no jogador, vira problema sério, vira crise aí dentro do elenco. Tá tendo muito mimimi no futebol hoje, hein, Luiz Carlos Mendes? É assim, Tony, por conta disso é que às vezes que o futebol está se acabando, às vezes que a gente fala falta alguma coisa, é por conta disso. Os treinadores hoje vêm numa linha, como eu falei antes, como se estivesse trabalhando com jogadores totalmente Europa, né? Que é outra cultura. Você vê que até a maneira de reclamar com a arbitragem deles é diferente, mas é o jeito deles. Aqui perto da gente tem a Argentina, que os caras já são pior que a gente em termos de reclamar, em termos de dar dura, né? Assim? Então, cada um tem seu estilo, cada qual. Eu acho que no Brasil hoje são o quê? É um Mano Menezes, o Felipe Luiz está mostrando que vai ser assim, o Felipe Luiz está mostrando já isso, tem o Renato, o Diniz também é assim, são poucos treinadores.
outros querem ser muito educado. É educado demais, termina os jogadores engolindo, né? Eu sempre tratei jogador bem. Sempre tratei jogador bem. Ri, brinquei com o jogador, abraço o jogador. Mas quem trabalhou comigo sabe. Na hora de ir para dentro também, de barrar e colocar, tal, escalar e mandar e dar duro, isso eu faço bem também. Você já saiu no tapa com algum jogador, Luiz Carlos Mendes? Já teve algum momento assim, de repente sai no tapa com um comandado? Mas eu acho que eu nunca tive problema com o jogador. Eu acho que devido a isso, Tony, de eu ser muito claro, muito aberto, né, conversando, né? Uhum. Eu tratava bem, mas eu era tão aberto, eu acho tão aberto, que eu acho que até o próprio jogo sentia assim, ó. Pô, ele me deu a dura, mas ele tá certo. Eu acho que eles sentiam assim, por eu ser muito aberto. Aí quando eu chegava estourando, eles entendiam porque eu estava estourando. Deixa eu. Quem tá mandando abraço pra você aqui é o Marquinhos. O Marcos Bandeira, Marquinhos, que tá mandando abraço aqui pra você. Acho que você vai lembrar. Filho do Cícero Davi. Filho do Cícero Davi, que foi dirigido. Lateral direito? Ele jogou mesmo, naquele tempo lá, ele chegou a treinar no elenco do Guarani naquele ano, né? Eu ainda joguei em Juazeiro aí. Eu joguei em Juazeiro aí um jogo amador ainda. Eu fiz um gol que inclusive foi Marquinhos. E Marquinhos, gente boa, Marquinhos. E o Cristóvão também aqui, rapaz, mandando um abraço. Esse é fera. Cristóvão, atacante, que você trabalhou com ele também lá no Barbalha. Cadê aqui? Histórias de quando ele veio treinar o Barbalha, tá dizendo aqui o Cristóvão, que você também... Você trabalhou com ele só no Barbalha ou chegou a trabalhar com ele em outros times, com o Cristóvão? O Cristóvão foi pro Guarani também, né? Mas nesse ano não, ele foi numa outra vez que você trabalhou com ele no Guarani, não foi não? O Cristóvão era quando eu fui aí, o Cristóvão já era jogador pronto, já era jogador de nível já alto, né, Cristóvão, não era? Era jogador de alto nível. O Cristóvão não era conversa não, o Cristóvão já era jogador de verdade já. Rapaz, falando em jogador de verdade, teve uma vez que você veio pra cá, acho que com o Maracanã, e aí o jogo era contra o Icasa, e você disse que naquela época, que alguém do Icasa, não lembro agora, que só não deixaram escrever meus jogadores na federação, vim com os times vim com os dublê, os de verdade não foram inscritos. Lembra dessa história, Luiz Carlos? Você tinha essa mania de falar assim, quando o jogador era só marcador, eu tinha a mania de falar, você é caça-craque, você não sabe jogar, você é caça-craque, é só para marcar. Mas eu falava num tom isso aí que o jogador aceitava, né? Uhum. Às vezes quando eu falava em dublê assim, por que eles aceitavam, né? Porque podia ver de outra maneira. Mas devido ao dia a dia comigo, eu já sabia que eu estava falando isso, meu modo de dizer isso aí era com outro sentido. Aí eles aceitavam, tá vendo? Uhum. Se eu falo, hoje eu vou para o dublê, é porque o pessoal que vai jogar é o pessoal que não vinha jogando. Mas eles entendiam o dia a dia, eles sabiam que era só... Ali era uma resenha que não era com maldade, né? Uhum. Então o dublê era aquele jogador que não estava sendo aproveitado e de repente você tinha que colocar de vez. Isso assim. É mesmo assim, Tony. Mas teve essa resenha, teve dirigente do Icasa atrapalhando a inscrição de jogador quando foi para jogar com o Icasa aqui? Lógico, né? Futebol tem isso todo canto, né, Tony? Futebol tem isso todo canto. A gente, quando trabalha no time de porte menor, a gente tem que aceitar que é a cultura do futebol brasileiro, não é isso? Então, o Icasa tinha influência na federação naquele tempo, para você? O Icasa, quando foi no Guarani, Icasa era um time que tinha muito moral, não era, Tony? Icasa, eu acho que ele tinha uma moral ali de nível de Fortaleza e Ceará. O Icasa teve esse momento, não foi? Foi, verdade. Muito bom. Tanto é que o Icasa teve uma época que estava na Série B e o Fortaleza na Série C, né? Foram anos, inclusive. O Guarani de Sobral, o Guarani de Juazeiro aí, Icasa, são times que todos três é para estar na primeira divisão. São tudo time interior que tem nome. Se eu falar do Guarani aqui, Tony, de Juazeiro, Guarani de Sobral, Icasa aqui, todo mundo conhece. São times que tem nome no futebol do Nordeste, tá entendendo? Tem história, né? Os caras são respeitados, tem isso também, né? Todos três é para estar na primeira, tranquilo. Tem nome eles. O Emerson está dizendo, trabalhei 4 clubes com o Lula, Barbalha, Guarani, Souza e Maracanã, só gratidão. Olha aí, ele tá meio humilde agora aqui, tá tão mascarado não, viu, Lula, aqui o Emerson. Não. É porque o Joda caiu e ele tá cabreiro. Ficou cabreiro, foi?
o Emerson, para mim, né? Para mim, o Emerson virar um grande preparador físico, para mim não foi surpresa. Entendeu? Uhum. Você conhece o cara quando é novo, já tem personalidade para dar uma dura no jogador, para cobrar um treino, tá entendendo? E ele novo já tinha isso. Então, o Emerson não foi surpresa virar um grande profissional, não. Grande profissional, tá num bom momento lá no time do Fortaleza, o Emerson Santana, que aqui a gente chama carinhosamente de Fumê. Luiz Carlos Mendes, me diga uma coisa, tem duas situações aqui que eu queria recordar com você. Eu queria que você falasse para mim sobre a história de uns meninos que o Ronaldo Angelim levou pro Barbalha, rapaz, e que você botou o menino para correr, disse que só pela carreira viu que os meninos não jogavam. Que história foi essa, Luiz Carlos Mendes? Não, porque acontece, a gente fala assim, tem coisa que a gente fala, mas é a realidade, você sente, né? Uhum. Você sente. Eu me lembro que também, fora isso, foi um jogador lá, um centroavante que era da base do Icasa, o pessoal chamava ele de Albina, não era? Você lembra? Lembro, Albina. Foi a mesma coisa também, esse menino foi, aí fui fazer um chuta-gol assim, aí eu digo, esse menino tem coordenação. Aí vieram me dizer, pô, ele tem base, tal, eu sei, estou falando não é questão de ter base. Às vezes o cara chega ao profissional de seleção e não tem coordenação, né? Uhum. É normal. Aí eu peguei e vou mostrar aqui agora. Aí fiz um trabalho lá do campo assim de coordenação, né? Aí eu fiz primeiro na época, né? Para depois ele fazer, ele ficou tendo dificuldade, eu digo, ó, coordenação é a coisa, né? Mas só que às vezes o cara chega a ser um profissional sem ter, é detalhe. E aí tem jogador às vezes que no modo de correr, eu treinei o time aqui na época, Tony, foi uns alemães que fez a parceria, sabe? Uhum. Os alemães. Acaba o jogo, os alemães foram começando a ter aquela amizade comigo. Acabou o jogo, o alemão fez assim, professor, amanhã eu posso vir aqui no seu treino para treinar o seu centroavante lá, sabe? Olhei para ele assim, né? De boa, ele pode. Ele fez, seu centroavante não sabe correr. Disse para mim, meu centroavante tinha feito o gol, a gente ganhou de 1-0, o gol dele. E ele falou isso para mim, Tony. Eu olhei para ele assim, pode vir. No dia ele pegou meu centroavante lá e ficou fazendo trabalho, sabe? Uhum. Aquele trabalho de aqueles atletas que correm 100 metros, 200 metros, sabe? Sei. E fazendo aquele trabalho com o meu atacante e olhando. Então, quer dizer que o meu atacante jogando comigo, ele chegou para mim, disse na minha cara que meu jogador, que era bom jogador, disse que eu não sabia correr. Eu pode dar treino aí, isso acontece às vezes no futebol. É verdade, mas aí teve essa história aí dos jogadores lá, aí disse que você falou, mas homem, se o jogador fosse bom, na hora de a gente tinha levado pro Flamengo, não tinha trazido pro Barbalha, não. Que tem isso também, né? Tem isso. Libera os meninos, quer dizer que jogador tem que saber correr, é isso, Luiz Carlos Mendes? Não, tem que ter estilo, né? Tem que ter estilo. Me diga uma coisa, que história é essa que depois dessa vitória contra o Maracanã, Guarani 3-2 em cima do Limoeiro, houve, aí a história era, eu vou lhe dizer o que foi que eu fiquei sabendo e aí você me diz o que foi da real. Eu fiquei sabendo que depois desse jogo marcaram uma concentração, que o Guarani ia fazer uma viagem, ia jogar, enfim, e acabou marcando a concentração para de tarde, para a galera se encontrar no hotel e enfim, ia concentrar. Mas parece que a vitória foi tão empolgante que aí houve um acordo, agora que o tempo passou, o time conseguiu acesso, a gente pode falar, né? A história que me disseram é que foi feito um acordão e liberaram os jogadores para o pau da bandeira. Só guarda segredo, ninguém fala nada, vão curtir o pau da bandeira, volta de noite e vamos concentrar. Aconteceu isso, Luiz Carlos Mendes? Aconteceu. Esse time aí, Tony, não foi campeão justamente, você sabe, o treinador, ele quer subir, né? Uhum. Ele quer subir. Eu não quero saber a forma. Né? Que vai ser o gol irregular, se não vai, se vai ser gol de mão. O que acontece, a gente quer subir. E eu tinha um time na época, que eu não, o menino bebia muito, né? O time era um time muito danado fora de campo. Então, esses danados, tem hora que tem que ir para o acordo, né? Eu falei para eles na época também, se a gente conseguisse a classificação antecipada, entendeu, Tony? Uhum. Dos últimos jogos, era só rachão, 2 toques, e eles podiam
Aproveitar, eu queria subir, porque aí teve pessoas que não entenderam isso aí. Por quê? Porque o acesso é que é importante, não o título. Currículo ruim a gente rasga. Eu não queria sair dizendo fui campeão na segunda divisão. Eu subi o Guarani, entendeu? Aham. Por exemplo, Campeonato Brasileiro da Série B, sobe 4. Se tu subir em 4, tu não festeja, não? Claro, acesso é acesso. Subiu para primeiro. Então, isso aí também. Eu tive que fazer esse acordo, já que eles bebiam muito, né? Os A, anjinhos. a turma gostava, a turma gostava. Eu tinha que ir para acordo com eles, que eu queria. Eu não podia, com o time que eu tinha na minha mão, não podia deixar de subir, não é isso? Então Aí, na hora que a galera curtiu o pau da bandeira numa boa e de noite tava todo mundo na concentração. tava tudinho, eu acho que já chegaram, eu acho, na maca já. Já chegou todo mundo animado, rapaz, de boa. Pior que eu prometi a eles, Hum, isso a gente já ia jogador amistoso. Pô, Tony, só que quando a gente conseguiu a subida, Tony, tentei desfazer ainda, sabe? sei. Não, rapaz, aquilo ali é só uma coisa que eu fiz de resenha, pô. Vamos brigar pelo título de Miguel, galera. Aí ninguém aceitou mais, não. Eu disse, não, professor. O senhor tem a palavra. ô, ô, Luiz, os jogadores gostaram, mas o professor também gostava também da geladinha, hein? Na época, né? Na época, até porque, Tony, hoje eu falo para você, viu? Treinador é uma profissão um pouco. Hoje não, né? Hoje eu não bebo mais. Pois é, cara, eu fiquei sabendo que você tinha parado de beber, eu achei estranho. Eu vou ter que perguntar a Luiz Carlos Mendes. Tudo tem sua época, né? Aham. Aí, inclusive, eu estou até aqui onde eu estou aqui, eu vim no quarto falar com você, eu estou numa festa aqui, né? Casa do meu enteado, estou numa festa aqui. Entendeu? Após, o treinador, ele fica num momento, tem hora que ele fica muito solitário ali, entendeu? Uhum. Entendeu? Tem hora que ele fica muito só. Eu trabalhei muito futebol, conto para você aqui, às vezes, em time, às vezes, teve um lance no ABC, e 2 dirigentes estavam combinando comigo, antes do jogo, uma coisa, que a gente vai acabar o jogo, vamos ali e tal, prometendo um monte de coisa. Quando acabou esse jogo, a gente empatou esse jogo em casa. Acabou, sair fora do estádio, não tinha, cadê? Não tinha, né? E eu vivi isso lá, vivi isso em várias cidades, sabe, Tony? Quando ganhava o jogo, fica todo mundo perto de você ali, diretor, todo mundo bebendo naquela festa. Quando você perde, Tony, Neto viu isso aí. Muitas vezes ficava eu e Neto sozinho. Entendeu? Tô entendendo. Jogador é uma profissão meio assim, né? A tensão é muito grande. Eu fui jogador e fui treinador, eu vi a diferença. Quando eu era jogador, eu não percebia, né? Quando você é treinador, é que você vai ver a diferença de jogador e treinador. A tensão do treinador é muito maior. Ô, Porque na cultura da gente, perdeu do jogo, cai. ô Luiz Carlos Mendes, diga uma coisa. E por que você parou de beber? Não, isso aí foi. Eu tive a minha esposa, Tony, ela teve um problema de saúde sério. Uhum. Aconteceu um milagre na vida dela, tá entendendo? E nessas orações, a gente procurou a igreja e eu participei desse problema de saúde dela muito de perto, sabe? Uhum. Realmente foi um milagre, foi um negócio que a gente passou, né? Então quando eu me envolvi com isso aí, tal, na hora dela assim, tal, a gente pegou, procurou uma igreja, né? Que é o lugar certo para na hora de que milagre só faz ali. Aí pegou e fui com ela até hoje, eu tô na igreja com ela e pronto. Aí a gente parou com o bebê. Você parou de beber. Você acha que a bebida, no período que você bebia, lhe atrapalhou em alguma coisa no futebol, até de repente evoluir mais a sua carreira como técnico? Atrapalhou sim, atrapalhou e muito, né, Tony? Atrapalhou e muito, por quê? Porque eu escutava de muita gente isso. Você é um bom treinador, mas, né? Tem que ser assim, mas na hora você não quer aceitar a opinião, né? De ninguém, não é isso? Tô entendendo. Tá, mas atrapalhou porque as pessoas também elas não sabem dividir isso aí, né? Muitas vezes vinha gente falar comigo, falava, eu não vou jogar não, eu vou só pensar. Quem pode beber é os jogadores, eu dizia, né? Uhum. Na época. Mas também realmente era errado, né? Você vai ver depois. Mas atrapalhou. Aliás, né, Tony? Atrapalha qualquer setor né, de trabalho, né?
É Você verdade. está fazendo a sua função de imprensa ali, você também tem que ter seus limites, atrapalha qualquer função. Teve uma história de uma vez que você, eu não sei se foi contigo, mas vou até lhe perguntar agora, exato para tirar minha dúvida, de que você tinha um squeezer que estava com a bebida e algum membro da arbitragem foi beber pensando que era água e você foi expulso por isso. Teve essa resenha também? Não, não, expulso não, não. Isso foi minha resenha. Mas eu, antes dos jogos, né? Sempre pegava pó de Guaraná, né? Fazia, né? Uhum. Aquele negócio lá e botava na garrafa d'água. De jogador toma essas garrafinhas. Sei, da Aí eu ficava squeezer. tomando. Aconteceu disso, não. Aconteceu disso, foi um jogador. Foi tomar. Aí Uhum. tomou errado, tomou a minha. E essa aí está errado. Então essa fase passou. Hoje Luiz Carlos Mendes não bebe mais. Graças a Deus, né, Tony? Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje Até você. porque, como eu frisei para você, eu e minha esposa passou um momento muito mais. Ó, você chegar assim, um médico chegar para você e dizer, ó, não tem mais jeito, é bronca, Tony. E a gente foi, a gente passou um ano na igreja, toma oração, mas foi um câncer terminal, Tony, que recuperou, velho. Foi um negócio muito sério. Ou seja, foi um milagre realmente de Deus. Foi um negócio do médico dizer assim a você, ó, não dá mais, a gente já fez 3 cirurgias, não dá mais. E a gente, de repente, começou de um jeito que a gente, quando começou a fazer umas imagens, o médico riu e falou que eu acho que você fez essa imagem aonde? Eu falei, eu fiz lá em Vitória Santana. Ele fez para o hospital. Eu digo, eu fiz pela prefeitura. Quem pagou foi a prefeitura. Aí o médico falou na minha cara, negócio de prefeitura não existe. Eu digo, olha, quem pagou foi a prefeitura, mas foi na clínica particular. Ele fez, não, está tudo errado. A mulher está assim, assim, assim. Aí fez tudo de novo. Quando deu outra imagem lá que ele viu, ele não acreditou, ainda achou que era mentira nossa. Foi um negócio muito, muito interessante mesmo, que foi um milagre mesmo, então, coisa de Deus. E hoje, graças a Deus, ela está bem. Hoje já está comigo aqui, rindo à toa aqui. Já. Graças a Deus. Que coisa boa, rapaz. Que bacana. Isso aí acaba Aí sendo. você, aí você participar de um negócio desse e não seguir, não aceitar, é bronca também. É verdade. Aí você muda de vida realmente. Luiz Carlos Mendes, você passou por várias equipes. Qual foi aquelas, vou botar aqui 3, qual foram as 3 equipes que você até hoje destaca como as equipes que foram mais importantes na sua carreira como treinador? Eu gostei muito, é que eles gostam mais hoje, né? Uhum. Tu sabe que eu não sei fazer média. Eu gosto muito do Guarani, né? Do Guarani. Eu gosto muito do Vitória aqui de Santo Antão e do 13. Os 3 times que até hoje eu acompanho, torço, né? Vejo e tal, esses 3 times. Uhum. Você já foi traído assim por algum dirigente? Algum dirigente chegou a prometer a você uma situação, enfim, depois de uma conquista, de algo, e de repente não chegou a cumprir? Isso aí já teve muita, né? Muita. Só que eu sempre tive na mente assim, quando o cara desistia do meu trabalho, eu achava assim, não, tudo bem, se ele está achando que eu sou fraco, eu também posso achar que ele é um diretor fraco também, tudo bem. Eu nunca esquentei. Não é isso, Tony? Então já passou Você por não muito, pode... muito diretor fraco também já. Aí eu olhava assim, o Guarani meio quando eu subi, eu não comecei o campeonato pelo Guarani no outro ano, não foi? Uhum. Subi e não comecei, tá vendo? E sempre eu digo isso, as pessoas falam, cada um tem o direito de achar o que quer, não é isso? Você não pode... Você tem um programa, você vai dizer, Tony, você não é bom. Aí pensa, é a opinião dele, né, Tony? Por que foi que você não Entendeu? ficou naquele ano do acesso para o outro ano? Por que você acha que não ficou no Guarani? Rapaz, eu me lembro bem que a gente fez uma despedida aí, eu, Neto, não sei se o Samora estava assim. Eu saí dali achando que estava tudo ok. Entendendo? Uhum. Eu saí, estava tudo ok. Mas nunca olhei por esse lado. Eu acho que o amor que eu tenho pelo time aí do Guarani nunca mudou. Nunca mudou. Sempre acompanhei, sempre falei com o Neto. Teve uma época que eu fui em Juazeiro aí, eu dei uma saída com o Neto no restaurante lá de Orlando. Tinha o ex-presidente do Guarani lá, a gente conversou, riu, brincou. Nunca. Sempre, independente, quando você gosta de um clube, você faz amizade, você não vai, por causa de 1 ou 2 pessoas, você nunca vai
ficar chateado com o clube. O clube é muito maior, né, Tony? Ou seja, você não tem mágoa do Guarani. Tem nada, tá louco, não. Guarani não. Guarani Inclusive, tá no meu coração. inclusive, teve uma vez também que você, acho que anos depois, você foi convidado, acho que você passou 2 jogos e depois já saiu também, né? Você lembra? Pronto, Tony. Tony, essa aí foi. Essa aí eu cheguei, o Guarani ia dar um jogo lá em Sobral. Aí eu cheguei e fui direto para Fortaleza, né? Uhum. Aí disseram, não, esse jogo agora não precisa ir pro banco não, só olhar. Pô, se eu tô lá, eu vou pro banco, não. É verdade. Eu acho errado quando o time contrata um treinador, que o treinador vai pro jogo, assistir o jogo, não. Tu já te contratei, pô, já pegou ele, tu vai pro banco, não. Aí eu fui assim, eu fui pro jogo, a gente perdeu de 1-0 e fez um grande jogo lá. A gente fez um grande jogo lá. Aí no segundo jogo em casa, só que esses 2 jogos, Tony, já estavam terminando uma fase. Então, automaticamente, o diretor me contratou para aqueles 2 jogos para tentar, né? Uhum. Não é assim? Não conseguiu, você pega, não, vamos para outra fase comigo, não é assim? Verdade. Se eu mostrei para você que eu fui para um jogo que eu podia ir assistir, eu ter a cara tapa e ir para o banco lá brigar, você já viu que eu não sou de pipocar, não. Aí, perdeu de 1-0, não conseguiu, começar a fase comigo. A gente vai trocar, eu digo, tudo bem. Mas isso é que eu digo a você, a consideração é minha pelo Guarani. Ou seja, se chateia com as pessoas, mas com o clube não. Não. O clube está acima da gente, né, Tony? Lembra Tá quem, acima. lembra quem foi que lhe trouxe e quem já dispensou nessa segunda vez? Você lembra quem era o dirigente responsável na época? Isso que é Luciano, parece, né? Luciano Basílio. É. Acabou que você não ficou nem 2 jogos, já foi embora. É, que eu vim para conseguir uma coisa que estava muito difícil, né? Eu vim porque eu sou daquele treinador que gosta de risco, acho que o treinador nem aceitava, né? Entendeu? É verdade. Você agora está aí em Vitória de Santo Antão e aí trabalha com categoria de base. Não. Eu trabalho na Secretaria de Esporte. Ah, está na Secretaria de Esportes da Vitória de Santo Antão. É, aí vai ter agora a Segura do Pernambucano, né? Uhum. Aí talvez eu fique coordenando o Vitória. Entendendo? Mas aí como coordenador, não como treinador. Como coordenador. Esse ano, ainda fui na situação dessa que você falou aí, eu ainda fui para o Afogados esse ano. 2 jogos para salvar. Aí tinha que ganhar os 2, Tony. Eu peguei logo o primeiro jogo com o Maguari, que veio assim a sensação, né? Uhum. Aí eu empatei de 1-1 no Guarani. Tá entendendo? Aí não salvei o Afogados. Tá entendendo? Tô entendendo. Eu assim, um exemplo. Se chegou um time, chegou. Aí nesse período que eu estou aqui, eu treinei alguns times. Eu falo com o prefeito, um exemplo, ó. Me libera assim, ele pega, libera, eu treino e volto, tá entendendo? Ou seja, você assim, apesar de estar na Secretaria de Esportes, hoje você tem uma certa liberdade que se algum time lhe chamar para ser técnico, você tem condição de sair. O prefeito da cidade hoje, Tony, ele foi o cara que era o presidente do Vitória da época que eu jogava. Uhum. E ele era o presidente na época que o Vitória subiu para a primeira divisão. Eu era o treinador. Eu subi 2 times aqui da cidade, Tony. Eu subi o Vitória e subi o Veracruz. Subi os 2. Então, e o feminino do Vitória, na época que estava na Série A, eu salvei, né, do rebaixamento, né, na época. E tudo com ele. E ele hoje é o prefeito. Então hoje você fica mais tranquilo, então, se possivelmente surgir algum convite para ser técnico. Quando eu saio, eu tenho que comunicar a ele, tal, e aí é tranquilo, porque a gente tem aquele laço também de amizade, né, de muito tempo. Uhum. Como é que você está vendo a evolução do futebol feminino hoje aqui no Brasil, hein, Lula? Boa, Tony, eu estou achando muito boa. Eu vi agora a seleção jogar os 2 jogos, deu a renovação agora, veio as meninas novas agora, que eu achei o Brasil mais veloz, eu achava lento, o futebol brasileiro feminino achava lento. Hoje já está com mais velocidade, né? Eu treinei a Tânia Marião, que eu te falei, que era capitã da seleção. Eu treinei o Vitória aqui, na época o Vitória era a primeira divisão, Tony. Jogava contra o Flamengo, os Santos, tudo. Eu treinei o Vitória feminino e eu fiquei admirado, sabe? Porque
todo treinamento normal que dava o masculino, você dá o feminino e as meninas treinam. Elas treinam normal. Eu treinei jogadora de nível. Aqui no Vitória jogou Bia, essa Bia da seleção brasileira, né? Uhum. Atacante fortuna. Bia jogou aqui, Duda jogou aqui. Tem um monte de jogador que jogou aqui que seleção brasileira, pô. Você sente que a mulherada está se dedicando muito no futebol. Tem muita menina que treina realmente sem mimimi. Não. Treinava, pedia, né? Porque elas gostam de treinador. Eu senti que elas gostam de. Senti que elas gostaram de trabalhar comigo assim. Elas gostam de treinador homem assim, sabe? Que exige, que cobra. Eu tratava elas normal, né? Se fosse homem, dava dura aquela pressão e tal, não. E elas gostavam, me tratava bem, gostava, tinha aquela amizade, sabe? Perguntava muito, elas são mais curiosas para aprender alguma coisa assim, elas perguntam muito. E as mulheres tinham umas que eram muito boas jogadoras. A minha meia, a Tatiela, uma baiana, ela foi a melhor do mundo em futebol de 7. Vitória tem um time muito bom, né, Tony? Aí parou, rapaz, de uma hora para outra ele parou o feminino. Foi vice-campeão brasileiro 2 anos, né? É verdade. Meu parceiro, cara, que bom estar batendo esse papo contigo. É sempre um prazer enorme conversar com você. Sei que a gente teria muito assunto para conversar, muita história, inclusive. E esse dia eu estava conversando com o Netão. O Netão é uma resenha, né? E a gente relembrando aí de várias coisas, de vários momentos do nosso querido Neto Santana. E é sempre um prazer conversar com você, viu, Luiz Carlos Mendes? Sempre um prazer mesmo. E quero agradecer a atenção que você teve conosco de bater, trocar essa ideia, bater esse papo bacana aqui no Replay. Espero em breve contar com a sua presença física. Quem sabe um papo pessoalmente. É um prazer sempre estar conversando contigo, meu irmão. Pronto, eu vou tirar uma folga aí boa, eu vou aí em Juazeiro rever vocês, certo? Foi um prazer estar falando com você. Você é um cara amigo, irmão das antigas, né? A consideração é muito grande. E tudo de bom para você e boa sorte nesse programa maravilhoso seu aí. Muito obrigado. Netão é acaba de confiança, né, Netão? Posso confiar nele, é de confiança, né? Netão é fácil, Netão. Seriado brasileiro. É resenha boa. Grande Luiz Carlos. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Luiz Carlos Mendes, ex-técnico do Guarani, ex-técnico do Barbalha, do Nacional, do 13, do Veracruz, enfim, passou por vários clubes do futebol nordestino. Uma resenha, nosso querido Luiz Carlos Mendes, e conseguiu aquele acesso daquele time do Guarani de 2009, um baita time do Guarani, e eu digo que acompanhei muito perto, porque eu era setorista naquela ocasião do Leão do Mercado. Foi a primeira vez, aliás, foi a segunda oportunidade que eu tive como setorista, e dessa vez do Guarani. Lembro que o setorista era, lá no Timaço, era o J. Ribeiro. J. Ribeiro, muito torcedor, me disse: se o Guarani cair, eu não fico. E aí o Fabiano veio e me convidou para ficar como setorista do Guarani em 2009, o time caiu em 2008, e em 2009 a gente acabou acompanhando o Leão do Mercado naquela ocasião, e tinha um time muito bom. Valdo fazia com a linha de 3 zagueiros ali, com o Rildo, Wagner Rocha e o Everton, e depois entrou, acho que o Brito, foi contratando outros jogadores, tinha o Índio, Roberto Baiano, Júnior Santos, o Mica, Thiago Santos, Maxwell, Tony Belém, tinha o Lamar, o Bimba, atacante. Enfim, era uma turma boa realmente, vários e vários jogadores. Tinha uma garotada também, jogadores jovens também que estavam ali procurando espaço, Paulinho, Dé, Serginho, enfim, uma turma boa, aquele time do Guarani, o Jonas, enfim. E acabou que o time conseguiu acesso, terminou o campeonato em terceiro lugar, subiu 3, né, e fez esse jogo espetacular que a gente citou agora contra o Maracanã. Depois teve o jogo contra o Tiradentes, lá no Elzi Cabral, e o time do Guarani venceu 1-0, conseguiu este acesso importante naquela ocasião, que tinha como gestor principal o Moura, né? O Moura, que era o grande gestor do time, mas tinha muita gente ali na direção, tinha o próprio era o Jacinto, acho que o Mário Vidal já fazia parte do Conselho Deliberativo, tinha também
o Suarez, que também chegava junto por ali, o Severo estava sempre por lá, enfim, foi um momento bacana do Guarani aquele ano de 2009. Bom, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre o presidente do Icasa, o novo presidente do Icasa, Celso Pontes. Nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Celso Pontes e a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Franzé McLaren está acompanhando a gente direto de São Paulo. Um abraço para o Franzé, obrigado pela audiência. A galera está lá acompanhando. Vamos trazer daqui a pouquinho uma entrevista com o Pablo, um homem do Arrocha. O Pablo, rapaz, lançou um projeto aí que vai estar viajando o Brasil e falou com a gente sobre isso na Expocrato, neste último fim de semana. A fazenda abertura aí da Expocrato a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, tá certo? E vão trazer outros assuntos bacanas. Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Raimundinho, Ronaldo Campos, Laura Beth, que é torcedora do Guarani, Francival também por aqui, o Abraão, o grande Bião, um abraço, o Juca Feitosa, o Péricles também está por aqui, isso é torcedor do Verdão, Júnior Mota, Francisco Braga, o Jackson Leilo, grande Leilon, como faz gol, ele está lá no Rio Grande do Sul, e fazendo gol, grande Leilo. Chairo também está por aqui, um abraço, o Naldinho deixando boa noite, valeu meu parceiro. Cadê quem tá por aqui? Giovanni também, o Breno, um abraço pro Breno, Pro News, enfim, turma boa, Juarez, Tony manda um alô aí pra galera do Panela, da Panela em Salvador, um abraço pra galera lá em Salvador, galera da Panela, valeu, tá bom? Samuel Moura também por aqui, eu amo meu Cariri, Roberto Bezerra, Juarez Filho, Felipe Alves, o Renielton, J. Silva, enfim, galera boa, vem pro YouTube porque o replay tá no ar. A gente vai fazer um intervalozinho rápido, daqui a pouquinho eu volto, falando sobre o Iguatu e também com o presidente do Icasa, tá bom? O Celso Pontes, numa entrevista exclusiva para o replay, e a gente traz daqui a pouquinho. É rapidinho, a gente volta já, tá bom?
Bom, galera, de volta aqui com o replay, né? Neste segundo momento, a gente conversou agora há pouco com o Luiz Carlos Mendes, ex-técnico do Guarani, do Barbalha, do 13 de Campina Grande, do Central de Caruaru, do Vera Cruz, do Vitória de Santo Antão, enfim, passou por várias equipes do Nordeste brasileiro, foi jogador também do Sport, do Santinha, do Central, e acabou batendo esse papo bacana com a gente, falando um pouco sobre o período que ele esteve como técnico também por aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Manuel, meu amigo Manuel, lá em São Paulo. Manuel Stanislau, um abraço. Valeu pela audiência, grande amigo. Neto Santana, grande Luiz Carlos, meu amigo, muitas histórias e muito aprendizado com ele. Abraço, Tony, estamos aí daqui do Prazeres da Carne, eu e o Orlando. Abraço, grande Orlando. Tem que fazer uma visitinha em Orlando, rapaz. Gente boa. O Orlando, Netão, a galera do Prazeres da Carne. Um abraço bem forte. Churrasco de primeira linha no Prazeres da Carne. Ainda tem som ao vivo sempre no fim de semana, viu, gente? Primeira mesmo. Um abraço aí para essa galera toda que está acompanhando a gente. Moringa Produções, estou em Nova Olinda. Valeu, grande galera do Moringa Produções em Nova Olinda. Riquelmo por aqui, José Zezinho. Galera, Rafael Alencar, pessoal, vem pro YouTube, tá bom? Replay com o Tony Souza. A gente mostrou agora há pouco aqui uma chamada da Aline, Espaço de Dança Aline Silva, que tá em recesso, viu? Só vai voltar dia 21 de julho. Então, nesse período de Expocrato, a Aline Silva tá em recesso, apenas para avisar pra galera, tá bom? Deixa eu trazer aqui, pessoal, vamos botar o vídeo, Jimmy, daquele pré-treino show, que é a exclusividade da Flor de Joá Manipulação, tá bom? Que é um shake, galera, um shake bacana, é um cappuccino que serve também para usar de pré-treino, uma fórmula exclusiva da Flor de Joá Manipulação. Você não pode perder, tá bom? A oportunidade de você poder desfrutar da qualidade deste cappuccino que é exclusivo da Flor de Joá. A Flor de Joá é a primeira farmácia de manipulação e a maior farmácia de manipulação da região do Cariri, tá bom? Conto com a doutora Lindaura Carvalho, farmacêutica, que leva muito a sério as coisas dela, também é uma ótima comunicadora e a gente acaba trazendo também para você essa opção de pré-treino, tá bom? Então, para quem gosta daquele pré-treino bacana, então você tem que procurar adquirir esse cappuccino, que é uma fórmula exclusiva, tá certo? Power Cappuccino é uma fórmula exclusiva da Flor de Joá Manipulação. Então não pense duas vezes. Segue lá no Instagram, Flor de Joá Manipulação, e você pode pedir o cappuccino. E aí você pode também pedir aquele manipulado, tá bom? O ômega 3, que eu, por exemplo, utilizo todo dia, é lá da Flor de Joá. E aí tem várias pessoas que aproveitam os manipulados procurando a Flor de Joá, tá bom? A primeira e maior farmácia de manipulação da região do Cariri, tá certo? E aproveita esse pré-treino aí, Power Cappuccino, tá certo? Deixa eu falar pra galera que também tá acompanhando a gente tá aqui em nome da Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, segue lá no Instagram, @Engenho Luanda, tá bom? E aí você vai saber, são vários sabores da Cachaça Luanda. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. A internet do Replay no Romeirão é Icanet. A internet do Replay no Inaldão também é Icanet. Segue lá no Instagram, são 18 anos de Icanet para você aqui na região do Cariri. Um abraço para Priscila, Marília, todo mundo lá da Icanet. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Aqui no Cariri, você encontra Perboni Brasil no Galpão 2 do Ceasa, ali na Avenida Leão Sampaio, rodovia que liga Barbalha a Juazeiro do Norte, tá ok? Então vai lá no Galpão 2, fala com o pessoal da Perboni Brasil, a gente tá sempre postando também no Instagram do Replay com Tony Souza, dicas, receitas, tá bom? E dicas de saúde lá da Perboni Brasil. É a nossa Perboni no Instagram, é Perboni Brasil Cariri, tá certo? Salviano Embalagens. Tudo embalagens para você. E Salviano Embalagens é distribuidora,
também é fábrica. Então acaba oferecendo para você o produto com qualidade e com preço super bacana. Então, para você que está querendo embalagem para pizza, para hambúrguer, para frutas, garrafa, tampinhas, enfim, sacola boca de palhaço, sacola para lixo, sacola para o que você quiser, procura Salviano Embalagens. Fica ali na Rua Mauro Sampaio, 4500, tá bom? Ali na Lagoa Seca, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte, Salviano Embalagens. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você, tá bom? Atendimento até 9h30 da noite, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Lembrando que dos 26 anos do Diniz Supermercado, a gente vai ter a corrida do Diniz Supermercado, dia 27 ou 28 de julho. Depois eu vou dar o toque lá no Instagram, você pode dar uma olhadinha lá, tá certo? E aí você pode aproveitar numa boa essa corrida, muita gente já se inscreveu, fique esperto, porque a entrega dos kits vai começar lá no dia 24, 25, a gente tem até no Instagram. Sou péssimo de memória, mas está no Instagram lá nos status, tá certo? Nos stories. E aí, terminou a entrega dos kits, a galera não foi pegar, aí eles vão abrir uma nova rodada de inscrições para quem, de repente, não conseguiu se inscrever, tá certo? Fica acompanhando a gente lá no Instagram do Replay com Tony Souza, que a gente vai estar divulgando para você, tá bom? Os detalhes sobre a corrida do Diniz Supermercado. Para quem gosta de correr, lá no Instagram e também no nosso site, replay.tv.br, tem detalhes para a inscrição que termina amanhã, viu? Dia 15, da Dinâmica e Conceitos. Tá bom? Uma corrida bacana para comemorar, legal, e um kit super legal. Aproveita, acessa lá, replay.tv.br, ou então você vai lá no Instagram depois e vai ver como você faz para se inscrever para a corrida da Dinâmica e Conceitos, que termina amanhã, tá certo? Termina amanhã a inscrição, dia 15, tá ok? Deixa eu falar também para a galera que está acompanhando aqui a gente sobre lavagem a seco Cariri. Seu estofado velho com cara de estofado novo. Faz higienização e impermeabilização. Então procura lá no Instagram, tá bom? Lavagem a seco Cariri. Vai lá no privado e conversa lá que você pode marcar o seu horário, tá bom? Felipe DJ, Tony, manda um abraço aí pra Força Independente Canarinho do Sertão. Um abraço pra galera lá em Quixadá, tá bom? A Quixinha que tá na primeira divisão. Como é bacana a gente ver, né? Quixadá, Maranguape, também de volta à primeira divisão do Campeonato Cearense. A gente tem que trabalhar, fortalecer o futebol do interior cearense. E passa muito por essa união dos clubes, tá bom? Um abraço aí pro Felipe DJ, galera lá da Força Independente Canarinho do Sertão. Um abraço bem forte, tá bom? Boa sorte na primeira divisão do ano que vem para essas equipes do nosso interior. A gente tem que fortalecer cada vez mais o interior do estado, tá bom? A Expocrato tá rolando por aí. Já dá para colocar o Pablo aí? Dá, ô Jimmy? A Expocrato tá rolando desde a sexta-feira que tá tendo aí, teve Roberto Carlos, e no sábado teve Pablo, teve Mari Fernandes, teve uma turma, teve Manu Batidão, teve uma turma boa lá na Expocrato, e a gente também está acompanhando a Expocrato, tanto a parte agropecuária, tá certo? Que fica lá com a COA, que é a Associação de Criadores Caprinos e Ovinos, e que faz a organização lá dentro do Parque Pedro Feliz Cavalcante, e a gente também está acompanhando a área de shows, né, de vários eventos. A gente tem lá no Instagram, também aqui no YouTube, entrevistas, trechos de shows, que dá para você acompanhar. No sábado, a gente chegou a conversar, participar da coletiva com o Pablo, o homem do Arrocha, o homem da sofrência. E o Pablo está lançando, rapaz, um novo projeto, que é o Bodega do Pablo. E ele falou com a gente logo depois que ele desceu do palco da Expocrato. Vamos ver esse registro que a gente teve com o Pablo, o homem da sofrência, como teve gente na sofrência sábado lá na Expocrato. Se liga aí. Vou pegar aqui, começar. Pablo, pelo segundo ano consecutivo aqui na Expocrato, e você está com um projeto novo aí, né? Trouxe um pouquinho do Bodega do Pablo. Fala um pouquinho sobre esse projeto e você acabou apresentando também aqui. O cantar aqui para mim hoje foi um privilégio, um presente muito grande. Ela participou com muito carinho, com muita energia. Me receberam muito bem da primeira vez que participei desse evento e hoje não foi diferente. Muito feliz de poder cantar. E falando do projeto da Bodega do Pablo, né? A Bodega do Pablo a gente vai começar a levar para o Brasil inteiro esse projeto. É um projeto bem intimista, é uma coisa que a gente sempre quis fazer, mas devido à correria de trabalho
e outros projetos a gente não conseguia realizar, mas agora, um tempo atrás, a gente resolveu tirar do papel e deu super certo, né? E logo, logo a gente está rodando o Brasil com esse projeto lindo que é a Bodega do Pablo. Pablo, fala pra gente do segundo ano consecutivo na Expocrato, fala pra gente, é o mesmo sentimento e o que você tem a dizer ao povo do Cariri? Não, o sentimento é de gratidão mesmo, assim, porque a interação, a energia da galera para comigo, assim, é sempre muito, assim, incrível, né? Desde a primeira vez que eu me apresentei aqui, e tenho certeza que vai ser de vários também, né? Espero voltar aqui várias vezes nesse evento, o Expocrato, e é gratidão, só sensação de gratidão mesmo. A galera participou do início até o final do nosso show, assim, com muita energia. Isso é muito bacana, assim, pra gente que tá ali no palco, né? E de certa forma, assim, foi bem gratificante. Bom, você sabe que você canta para o povo sofrer, né? O povo sofre muito com as suas músicas, mas era a sua intenção desde o início. Eu queria saber quem foi sua inspiração para a música. Bom, primeiro eu comecei com meu pai nos barzinhos, né? Eu sempre gostei da música romântica, do brega, Valdir Soriano, Alcimar Dutra, Bartol Galeno, essa galera que meu pai sempre ouvia. Então eu vim crescendo no berço da música, no berço do romantismo, do brega, né? A música brega. E você mostrou isso hoje aqui no palco. Isso, eu sempre tenho esse momento do nosso show, que a gente gosta de fazer esse poporri das músicas bregas, do Bartol Galeno, do Reginaldo Rossi, que a gente gosta de brincar. E eu acho que o romantismo ele cabe em qualquer evento, em qualquer época, em qualquer festa, tipo de festa. Então a gente sempre faz, porque é a minha identidade, o romantismo, né? A música romântica. Então hoje não foi diferente aqui, a gente fez esse poporri, e a galera gostou pra caramba. Não só esse poporri, mas o show inteiro, a galera participou, a galera cantou. E mais uma vez assim foi bem gratificante cantar para essa galera aqui. Fala um pouquinho dessa estrutura aqui. A estrutura é gigantesca. Eu acho que é o sonho de qualquer artista, né? Seja ele em qualquer patamar que esteja, cantar na Expocrato, né? É um evento grandioso. Então participar desse evento, eu acho que é uma chave assim para qualquer artista, uma virada de chaves para qualquer artista. Ô, Pablo. Obrigado. Beleza, tivemos aí o Pablo então falando, né, um pouquinho depois da Expocrato, a participação dele na Expocrato no último sábado, e o Pablo acaba trazendo aí esse projeto Bodega do Pablo, que ele deve viajar agora por todo o Brasil a partir deste momento, tá bom? Pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube, a gente vai colocar daqui a pouquinho a entrevista, tá bom? Exclusiva com o presidente do Icasa, Celso Pontes, aqui no Replay. Se liga aí, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, dá o like, é sempre importante, aquela curtidazinha legal, tá bom? Dá aquele like legal, e aí deixa teu chat, quer fazer alguma pergunta, deixa no chat do YouTube, tá certo? Cadê aqui o José Souza? Boa noite, Tony. Estou aqui em Bacabal, no Maranhão, assistindo. Um abraço. Obrigado, José Souza, o pessoal do Maranhão, pessoal de Bacabal. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Sempre um prazer enorme. Olha, você está vendo esse boné aqui? Esse boné a gente fez lá na Quiartes. Você está querendo fazer um boné personalizado? Boné, viseira, né? Tem muita gente que faz até, às vezes, faz ali uma colação de grau, faz encontro de amigos, aniversários e faz aqueles bonés personalizados, faz as viseirazinhas personalizadas. Então procura a Quiartes, tá bom? Vai lá no Instagram da Quiartes, você vê tudo que a Quiartes tem para lhe oferecer e aí você bate um papo legal aí. Conversa com o meu amigo Cícero, que ele fornece para você produtos de qualidade, muito satisfeito, bacana aqui este boné aqui do Replay que a gente fez lá na Quiartes. Então procure também fazer seu boné personalizado lá na Quiartes. Segue lá no Instagram Quiartes, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos para os melhores momentos. O Iguatu voltou a vencer na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol e venceu no confronto de cearenses. Aliás, nós tivemos confrontos de cearenses, né, neste fim de semana. O Horizonte venceu o Ferroviário, o Thiago Zorro, técnico ferroviário, caiu, né? O Horizonte venceu o Ferroviário e no outro confronto de cearenses o Iguatu venceu o Maracanã. O Iguatu do Washington Luiz teve gol inclusive de Juazeirense, o Thiaguinho, né? Acabou marcando aí também um dos gols do Iguatu. Vamos ver esses melhores momentos,
tá bom? Agradecendo aos amigos Gilfran, Tiago, a Dávila, enfim, a turma toda lá da Iguá TV, nessa parceria cedendo as imagens de Iguatu 2, Maracanã 1, jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se liga aí. Já cobrado aqui do Maracanã. Joga a bola pra frente, domina. Tenta recuperar o Iguatu, recuperou, perna direita, tocou a batida! Passou da linha! É gol! É do Iguatu! Anota o nome dele! Tiaguinho Juazeiro coloca a bola no fundo da rede. Valeu, César, tamo junto. Todos os uniformes do Iguatu. E a pênalti. Penalidade máxima para a equipe do Maracanã. Luiz Soares é vaiado. Penalidade para o Maracanã. Autoriza a arbitragem. Luiz Soares vai na perna esquerda, procurou para a batida, Luiz Soares partiu, bateu! Passou da linha! É gol! É do Maracanã! Anota o nome dele, Luiz Soares. Bola esticada, no bate-rebate, domina, coloca no chão, tenta o passe. Boa bola, se joga e fica com a bola o Iguatu mais uma vez, perna direita, batida, fez a defesa, sobrou! Passou da linha! É gol! Ele outra vez, anota o nome dele, Tiaguinho Juazeiro. Já cobrado aqui do Maracanã. Pois é, rapaz, Tiaguinho marcou dois gols aí, dois gols importantes pro Iguatu, que voltou a vencer na Série D do Campeonato Brasileiro com 2 gols do Iguatinho, cria do Campo Grande. Pois é, cria do Campo Grande, o nosso querido Tiaguinho, tá bom? Tá aí fazendo gol. Galera do Instagram aqui acompanhando a gente, obrigado aí. A gente tá na reta final, mas pelo YouTube, tá bom? Olhar Inclusivo também tá aqui. Cadê aqui a Francisca Maria, Hugo Sampaio, o Rafael Dias. Pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, depois vão para o YouTube, a gente vai deixar o programa salvo. Já tivemos Luiz Carlos Mendes, ex-técnico do Guarani, do Barbalho, do Nacional, do 13, do Central de Caruaru, do Vera Cruz, né? Ele participou aqui com a gente e a gente já colocou aqui outras informações. Francisca Maria, grande abraço aí, tá bom? Valeu, Olhar Inclusivo. A gente vai agora para uma entrevista exclusiva aqui do Replay com o novo presidente do time do Icasa, o Celso Pontes, que já foi presidente do Icasa no passado e acabou, né, sendo agora assumindo a presidência do clube. Tivemos a morte do Aloísio Gregório, depois do Aloísio falecer, assumiu o vice-presidente José Pereira, o Pereira renunciou ao cargo e aí o tesoureiro, segundo o estatuto do Icasa, fica com a vaga, né, assume, e aí no caso é o Celso Pontes, que já foi presidente do Icasa lá nos meados dos anos de 1990, tá bom? Francisca Maria, diz que é do Piauí. Um abraço, Francisca Maria. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Então o pessoal tá no Instagram, depois vai pro YouTube, que aí você vai poder assistir o programa. A gente vai deixar salvo daqui a pouquinho esta edição do programa Replay, tá? Vamos acompanhar essa entrevista exclusiva com Celso Pontes, novo presidente do Icasa. Ele traz aí alguns assuntos esclarecedores sobre este novo momento do Verdão do Cariri. Olá, no último mês o Icasa acabou tendo uma movimentação muito grande na esfera diretiva desde o falecimento do Aloísio Gregório, né? Problemas de saúde, acabou vir a falecer. Depois disso, o vice-presidente José Pereira
acabou assumindo, mas pouco tempo depois renunciou ao cargo da presidência. E agora, segundo o estatuto, quem assume é o tesoureiro, no caso Celso Pontes, que já foi presidente do Icasa, né, Celso? Na década de 90, você já chegou a assumir a presidência do Icasa, ou seja, tem experiência do cargo. E agora, esse novo momento, como é que você já recebe o time do Icasa? Tony, primeiro lamentar a morte do Aloysio, né? Eu, por exemplo, ainda estou chocado, porque o Aloysio foi eu que responsável de trazer o Aloysio para cá e esteve com a gente aqui na presidência durante 3 anos. Lamentar demais, mas agora vivemos um novo tempo aqui no Icasa, né? Como você frisou, já fui, sim, presidente do Icasa em outra época. Sei que agora as coisas são diferentes, mas eu vim acompanhando o clube, como financeiro do clube, e estou disposto aí a manter, né, esse ano que restava para o ex-presidente Aloysio. Inclusive, estou vendo que já está tendo movimentação aqui no Praxedão, você já está tendo essa preocupação com o trabalho do gramado aqui do CT. Isso, nós temos 2 diretores que cuidaram desde o final da competição, o Pereira e o Renato vinham cuidando do gramado, nós temos que ser justos, mas aproveitei para fazer uma limpeza geral nas secretarias e aqui nos arredores do clube. Então foi o primeiro ato, né? O segundo ato, Tony, é que o pessoal procura muito e nós estamos aí já fazendo um projeto para voltar primeiro à escolinha do Icasa, depois sub-15 e sub-17. Aí você, ou seja, já dá esse reinício da categoria de base do clube. Além dessa parte já inicial, que planejamento tem do Icasa, por exemplo, para Fares Lopes, que está aí? Eu cheguei a conversar com a Luísa ainda no começo de junho, ele disse que tinha muita vontade, mas dependia muito da questão financeira. Hoje, o que é que o presidente Celso Pontes pode falar sobre isso? Olha, Tony, estou aqui no cargo há 10 dias praticamente, então a gente tem o Conselho Deliberativo, que são meus aliados, aliás, todos eu mando um forte abraço, e que estão comigo, então não estou só nessa jornada. Mas assim, é muito cedo para se falar de Copa Fares Lopes. Até porque o Icasa é assim, se você fizer um time que não tenha sucesso dentro de campo, é muito ruim para a gente que está na presidência. Então, ou a gente faz um time bom para ser campeão Fares Lopes. Então vamos repensar, vamos procurar, certo? Nós temos aí em vista algumas coisas e futuramente a gente repassa para você e para a torcida do Icasa. O senhor é o responsável pela parte de finanças e aí há uma expectativa sobre essa questão da CBF, do acordo com a CBF. O que é que o Celso Pontes pode falar sobre essa negociação com a CBF, sobre essa indenização milionária, inclusive agora dia 7 de agosto, deveremos ter o julgamento no STJ de um agravo especial da CBF, né, que está querendo, ou seja, praticamente anular todo esse processo para voltar a estaca zero, apesar de já estar trânsito julgado, mas é apenas um agravo especial. Acho que é a última chance da CBF de tentar alguma coisa nisso tudo. Como é que está essa questão da negociação? Tony, primeiro não é a última. A CBF ainda pode recorrer para o STF, certo? Então, nós estamos aqui procurando fazer o melhor para o clube. E vou ser bem sincero, para a CBF pagar esse valor que hoje, né, a gente não vai revelar aqui, mas você sabe, você vem acompanhando, eu acredito que a CBF, pela estrutura, pelo tamanho da CBF contra o Icasa é um pouco complicado. Então nós vamos procurar, a CBF já existe, como você todos sabem de todos, existe uma proposta de um acordo e vamos procurar a CBF, porque a única saída para o Icasa se tornar grande, o Icasa voltar a ser aquele time de massa, porque na realidade nós somos a 3ª maior torcida do estado de Ceará. O Icasa é um grande nome e as pessoas sempre dizem, no Icasa, depois do Padre Cícero, é o Icasa. Então a gente tem essa responsabilidade, estou preparado, sei da responsabilidade, sei do peso que é ser presidente do Icasa, mas conto com todos os diretores, conto com o Conselho Deliberativo. Então até julho do ano que vem, o Celso Pontes continua na presidência até a próxima eleição. Estamos preparados, Tony. O que o Estatuto nos deu essa oportunidade, nós seguimos o Estatuto, foi analisado o Icasa hoje tem um departamento jurídico funcionando, certo? Então a gente levou, foi analisado durante 4 dias pelo
departamento jurídico do ICASA, e me deu essa oportunidade de mais um ano administrar o ICASA. Estamos preparados para isso. Ok, obrigado, Celso Pontes, pela atenção, inclusive aqui com a gente do Replay, o presidente do ICASA, né, que acaba assumindo e fica, portanto, com esse mandato até 2026, trazendo um pouco desse planejamento inicial. A gente vai seguir acompanhando tudo e, lógico, qualquer novidade a gente volta a trazer aqui nas nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital, Tony Souza. Grandes momentos merecem replay. Bom, tá aí a entrevista que nós fizemos com o Celso Pontes, né, presidente do ICASA, e o Celso Pontes trazendo essas informações importantes aqui sobre ele permanece, né? Então ele fica na presidência do ICASA até julho do ano que vem, quando vamos ter eleição para a diretoria executiva do Verdão do Cariri, tá certo? Então fica aí realmente definida essa situação, já que havia algumas pessoas que tinham dúvida, algumas pessoas ligaram para mim, será que vão fazer uma nova eleição de forma antecipada do ICASA? Não. O Celso Pontes continua como presidente do ICASA até junho do ano que vem. Sporting Clube do Horto, um abraço pra galera, valeu, pessoal, estamos no YouTube, tá certo? A gente abriu aqui a live no Instagram, mas nós estamos realmente no YouTube, pessoal, acompanhar legal. A gente vai deixar salvo aqui no YouTube o programa. Tivemos Luiz Carlos Mendes hoje, tivemos os melhores momentos do jogo do Iguatu contra o Maracanã, informações importantes aqui para você. Luiz Carlos Mendes foi técnico do Barbalha, do Guarani, foi técnico do 13 de Campina Grande, foi técnico do Vera Cruz, lá de Pernambuco, do Vitória de Santo Antão, enfim, várias equipes, tá certo? Assis Almeida também por aqui. Vamos deixar salvo no YouTube, você no Instagram que não acompanhou, você que chegou, o programa já estava rolando, não se preocupa, vai ficar salvo para você no YouTube, para você poder acompanhar legal, tá bom? Agradecer a todo mundo que veio pro chat, que veio acompanhando. Olha, lá no YouTube, também lá no nosso site replay.tv.br tem muitas informações, cobertura da Expocrato e também informações. Tivemos a entrevista com o Hamilton Lira, que é secretário de Esporte de Barbalha. Havia uma reclamação sobre a questão, há uma reclamação sobre a demora para a realização do Campeonato Barbaiense, mas agora, segundo o Hamilton Lira, já está havendo uma movimentação e deve começar nos próximos 30 dias a expectativa para o Barbalhense. E também havia uma reclamação sobre o Inaldão, o estádio Lírio Calor Inaldão, e o secretário de Esporte, Hamilton Lira, também falou com a gente sobre isso. Então você encontra lá no replay.tv.br, pode se inscrever também lá no YouTube, aqui no YouTube, e também lá no Instagram você segue. A gente está sempre compartilhando os vídeos nessas plataformas digitais, tá certo? A gente agradece demais. A gente joga aqui domingo no CT Miranda contra Matonense. Fica aí o convite, é o pessoal do Esporte Clube do Horto, né, dizendo que vai jogar lá no CT Miranda no próximo domingo contra Matonense. A Matonense que é do sítio Mata, né? Ali do Mata dos Limas. Valeu, abraço. Pessoal aqui, Anderson Soares também aqui com a gente. Tá querendo fazer um programa? Desfrutar de um estúdio todo equipado, com qualidade para você? Procura o Fubá Estúdio, fubá.estúdio, tá aí na tela para você. Você pode também procurar o Jimmy Macedo, Jimmy Macedo, conversa lá no PV e saiba como você desfrutar deste ambiente para fazer, seja um programa ao vivo, seja gravado, um podcast, fica à vontade. A gente está muito satisfeito por aqui e convida você também a estar conosco, tá bom? Aproveita legal. E a gente vai mais uma vez recordando, vamos deixar salvo aqui o programa para você no YouTube e poder assistir posteriormente numa boa, tá certo? Quero agradecer pelo carinho, pela audiência, pela companhia, pessoal do Instagram, vem pro YouTube depois para acompanhar o programa todo numa boa e agradecer a você que está sempre com a gente, hoje a gente com a camisa do Guarani, estamos sempre com a camisa dos clubes do nosso futebol, principalmente do interior, hoje com a camisa do Leão do Mercado, para abraçar meu amigo Santos do Guarani. Grande Santos, torcedor, né, emblemático do Leão do Mercado aqui em Juazeiro do Norte. Uma semana abençoada para você, muita paz, saúde e prosperidade. Até a próxima e a qualquer momento a gente volta, seja com esporte, seja sobre Expocrato, seja sobre alguma outra situação, a gente pode voltar aqui no YouTube e acompanhar a gente no Instagram. Agradecer, só nos últimos 30 dias, são mais de 1.200.000 visualizações em 30 dias lá no nosso Instagram do Replay com Tony Souza, a quem eu fico muito grato
a todos vocês que nos acompanham no Brasil e no mundo também, que tem muita gente no exterior também acompanhando o nosso trabalho, tá? Vitinho por aqui, Edilan Máquinas, meu amigo Jonas, galera boa, tá bom? A gente vai deixar o programa salvo aqui no YouTube, tá certo? Valeu, gente, um abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!